Olá, boa noite. Eu sou Carol Gasal e estamos aqui mais uma segunda-feira no Na Telinha Talk, hoje falando com uma convidada muito especial, uma mulher que só inova e que ela tem um talento, gente, de transitar e construir pontes onde ninguém olha. Então ela está ali no conteúdo, nos negócios, no governo, ela tem uma entrada no ambiente internacional para construir essas pontes, para fazer negócios e para sempre trabalhar a inovação. É um talento raro de conectar o institucional, de conectar o internacional à cultura brasileira. É cada história que vocês vão adorar. Estou aqui com ninguém menos que Mônica Monteiro. Oh, Carol, Muito obrigada, prazer, querida. prazer. Muito obrigada Que linda pela sua casa. Muito obrigada. E, aliás, você que ainda não seguiu o Na Telinha Talk, pode nos seguir nas redes sociais. Se inscreva no canal, a gente tem conteúdo todos os dias. Eu e toda a equipe do Na Telinha Talk temos conteúdo todos os dias sobre o audiovisual, sobre os negócios, sobre inteligência artificial, sobre as celebridades, que eu sei que todo mundo gosta. Então, estamos aqui diariamente trazendo um conteúdo para você. Mônica, me fala uma coisa. Você já foi empreendedora, você já foi executiva, você já trabalhou com conteúdo, hoje você é conselheira de comunicação. Me fala da Mônica. Olha, eu acho que é legal essa temática, até você está me chamando de conselheira da comunicação. Eu vou até puxar assim, porque hoje tem um grande movimento de conselhos, né? E você ser conselheira de comunicação, você tem que ter um olhar treinado, tem que estudar para isso, né? Então você tem faculdade para isso. Você passa 4 anos, depois você faz mais 2 anos de especialização. Então, todo mundo acha que entende de comunicação, né? Comunicação, vamos lá no chat, a gente já faz das coisas, mas não é isso, né? Quando você fala que você é conselheira de comunicação, você tem um olhar treinado, assim como o seu, que eu sei que você também fez, né? Você também estudou para ser conselheira, você também estudou comunicação. Então, você ser conselheira de comunicação, você tem que estudar muito, né? Você tem que ter consistência nisso daqui, tem que ter vivido muita coisa, escutado muita coisa, para você ser conselheira de comunicação. Então, assim, hoje eu me coloco nessa minha profissão, eu sou empresária, né, continuo sendo empresária, e eu acho que é importante ter a dor do empresariado, que a partir do momento que a gente abre um CNPJ, a gente entra nessa viagem, quer ser empresário, seja lá o tamanho que você seja, né? Hoje você pode ser MEI, pode ser simples, pode ser grande, pode pagar todo tipo de imposto, mas você paga imposto. Então é importante, assim, essa dor é importante continuar, né? Então eu sou empresária sim, e hoje eu presto serviço de conselheira de comunicação em algumas empresas. Mônica, você falou agora, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas você falou sobre ser empresário no Brasil, né? Que é um desafio, é para os fortes. E tem essa coisa de não basta você fazer um planejamento estruturado, né? O que é mais, o que mais puxa o tapete dos empreendedores no Brasil? O que mais derruba as pessoas, que as pessoas fecham, as pessoas não conseguem seguir? Você falou uma coisa interessante, a gente tem que fazer um planejamento. Normalmente, na sua cabeça, quando você vai fazer um planejamento de crescimento, um planejamento de produtos, mas no Brasil você tem que fazer um planejamento tributário, né? Você começa com planejamento tributário e aí você faz a sua ideia. Porque é tão, assim, a carga realmente ela é pesada no Brasil. Ela é pesada e confusa. E confusa no Brasil, vai ficar mais confusa ainda a partir do ano que vem, né? Para todo tipo de empresa. Então, assim, essa reforma é uma reforma importante, mas para menores, para empresas pequenas, vai ser uma coisa muito mais complicada. Como é que isso vai se adequar no mercado? Então, eu diria assim: você faz um planejamento. No Brasil, você tem que fazer um planejamento tributário. Depois, você faz o planejamento da sua empresa. Você não pode esquecer nunca o planejamento tributário do planejamento de crescimento, do que você quer do seu produto, né? Imagina que loucura isso. E ainda falando de comunicação, eu realmente sempre fui uma apaixonada por comunicação, e acho que a comunicação ela te eleva ou ela te derruba, né? E muitas empresas não valorizam a comunicação interna, a comunicação externa, a comunicação com o seu público. Por que você acha que as empresas têm dificuldade em investir em comunicação, e não dão a dada importância
para uma área de comunicação especificamente? Coisa da comunicação é tão importante, Carol, que assim normalmente empresas familiares colocam uma pessoa da família para cuidar dessa área. Uma pessoa que fala bem. Então fala assim, não, ela é muito comunicativa, isso não tem nada a ver com comunicação. A gente hoje está falando a palavra reputação, as pessoas falam muito de reputação, e reputação é algo que não está no balanço, mas que interfere no balanço. Então, uma má reputação, você tem um mau resultado. Portanto, comunicação é sim um ativo que tem que ser visto dessa maneira. E por isso que os conselhos hoje estão buscando profissionais de comunicação que tenham consistência, que tenham vivência e que possa realmente ver que isso vai dar um resultado negativo. Então, você vê hoje um EBITDA, ou você vê hoje um resultado de uma empresa, reputação está lá. Ela não tem nada, não tem um dado específico, mas reputação está lá. Assim como tem o EBITDA social. Quando você investe no social, você vê o resultado lá também. Então, são coisas que você antes não olhava isso, mas hoje é fundamental na sobrevivência de uma empresa. Porque a sua marca, né, o seu nome, tem um impacto em tudo. Os profissionais. Na confiança. Profissionais que estão trabalhando. Veja bem, você falou de comunicação interna, né? O profissional está lá, o presidente está dando a cara. Né? Tem marcas que têm a cara do presidente. Né? E, sim, os diretores estão saindo, eles estão no final de semana, a reputação da vida dele repercute no produto. Mudou, o mundo mudou. Né? A comunicação hoje une e afasta as pessoas. E a pessoa física, o CEO, ele leva o sobrenome, né? Então ele é responsável também, ele precisa ter atenção à forma como ele se comporta na casa dele, na família dele, no fim de semana dele, porque o que ele fizer respinga na comunicação da empresa que ele representa. Exatamente. Então, assim, não há espaço mais para o hipócrita. Né? Aquele cara que fala uma coisa e faz outra. Não tem mais esse espaço no mundo corporativo. Né? Então, você fala uma coisa e você faz isso, repercute no seu resultado. Numa empresa de capital aberto, por exemplo, o CEO tem que ter um comportamento correto. Quando ele pede demissão, quando ele mexe alguma coisa, cai ou leva ações na bolsa de valores. Né? Então, isso eu estou falando de empresas grandes. O mesmo da empresa pequena, a empresa do bairro. Né? Então, não tem mais espaço na sociedade para o cara falar uma coisa e fazer outra. Não existe mais esse espaço. Pratique aquilo que você prega. Exatamente. Tem algum caso, pode ser nacional ou internacional, que é clássico de CEO, de acionista, que tropeçou ali no que falou uma coisa e fez outra, e que é citado hoje até em aulas? Você vê alguns casos, inclusive tem uns de memes que saiu na internet do CEO que teve um relacionamento extraconjugal na própria empresa. Isso não tem mais, não é mais válido, né? Você fica com a pessoa que você quer. Se você não quer mais ficar, você termina. Aquele caso do show do Coldplay? Exatamente. Então, assim, aquele é um caso clássico. Você vê que ele, no dia seguinte, ele saiu, ela também teve que sair da empresa, ele perdeu o cargo de CEO, houve uma reputação colocada em jogo. Dano à reputação dos dois, Dos dois, pessoa física e na pessoa jurídica da empresa, né? Porque a empresa coloca regulamentos para todos os profissionais, mas para esses dois não valiam. Então, quer dizer, tudo isso interfere. Então, quer dizer, como é que eu vou confiar numa empresa em que o CEO faz uma coisa e na prática faz outra? Que outro produto ele pode estar fazendo na vida? Que outro negócio você está fazendo? Você está entendendo que as coisas se misturam. Então, assim, reputação vale para a pessoa física e isso interfere na pessoa jurídica. Aula de Mônica Monteiro, gente, não há espaço para hipocrisia. Você precisa praticar aquilo que você prega. Vamos em frente. Você tem uma história que é só sua. Eu li bastante sobre você e eu vejo que você construiu ao longo da sua carreira, durante muitos anos, uma conexão muito rara com a África, né? Esse continente que para nós é muito misterioso ainda, né? Tem muita coisa que a gente pouco conhece da África e a gente tem alguns estereótipos, né? Infelizmente, que eu queria a sua ajuda para a gente desmontar esses castelinhos de estereótipos. Me conta como que a África entrou na sua vida.
Olha, foi tão bacana assim, porque primeiro a gente foi para uma feira, eu e minha sócia, na época a gente foi para uma feira em Cannes, na época essas feiras iam o Brasil estava começando a entrar em exportar, levar grupos, e nós fomos, né, na agência Apex, que estava começando nisso, imagina, muito tempo atrás, e a gente chegou lá, a gente pensou em tudo menos em continente africano, né, e a gente viu, formatos e vários lugares, e a gente aquela coisa, né, todo mundo já muito mais maduro, o Brasil começando essa coisa de TV de produção independente, muito novo para o Brasil, mas a gente olhando aqueles conteúdos todo eis que a gente tinha feito muito telecurso no Brasil. Na época, telecurso era a única, assim, produção independente que existia, não existia muito programa independente, mas a gente já tinha começado a fazer isso daqui, a fazer telecurso. Uma TV moçambicana estava com a gente lá conversando e ele disse: eu estava atrás de você já, porque eu queria fazer telecurso lá. Na hora a gente pensou: é cantada. É cantada, vamos ignorar isso, é cantada. Quando a gente chegou no Brasil, já estava a passagem lá. Eu disse: agora que eu não vou mesmo, porque isso é cantada. Isso Não era o quê? Começo existe. dos anos 2000? É, exatamente. Então é muito tempo isso, né? Mas aí E você apostou a ali. gente apostou, a sócia conversando com ela, vamos lá, vamos conversar. Então a gente foi ver quem estava de brasileiro em Moçambique. Ninguém falava muito em África, né? E no Brasil, sabia-se de África do Sul, de ícones como Mandela, tal, mas não sabia nada dessa e da economia, e nós não sabíamos nada. E a gente ligou para vários brasileiros que estavam lá e eles foram todos nos buscar no aeroporto, porque eu estava em pânico. Sim, eu estava em pânico, morrendo de medo de tudo pudesse acontecer. Imagina, 2 mulheres viajando, e foi muito legal. Foi muito legal. Ali começa uma grande viagem na minha vida. Uma história de amor É, com o continente, né? claro que assim, a gente fez, não vai dar certo, vamos desistir, mas não, vamos adiante. E eu posso dizer assim, pessoa física minha, eu aprendi muito, a nossa empresa aprendeu demais nisso, vários profissionais vieram para conhecer vários países da África, né? Mas vocês foram lá para trabalhar no audiovisual. No audiovisual, numa TV chamada STV, né, e quando a gente chega lá, se depara e várias o que é que a gente vai fazer aqui, né? Eles disseram: "A gente quer fazer", é muito interessante, porque lá não tinha regulamentação, não tinha nada naquela época, eles até filmes que eu queria assistir, eu fazia aí ele fez: "Não, não se preocupe que de noite eu vou colocar o filme que você quer assistir". Então, assim, tinha uma coisa de pirataria muito forte, ainda tem um pouco lá, tinha pirataria muito forte, a Record estava lá também, mas iniciando ali, mas já estava, né? A STV, ela comprava novelas brasileiras, exibiam e tinha uma programação local. E foi muito interessante, muito interessante. Eu posso dizer o que eu aprendi muito. Aprendi sobre ritmo, sabe? Que assim, eu chegava lá, fazia, vocês têm que ter ritmo na edição, olha só, tal, tal, tal. Eu olhava para o cara não estava entendendo nada, porque o ritmo dele era do sol, não tinha luz na casa dele. Eu me sentia um idiota. Depois, mas isso demora para cair as suas fichas todas, né? Porque você não está naquela vida, não é E a a sua gente tem as nossas vida. crenças, né? A Pois gente é, a traz gente vem ali. com uma coisa, a gente está certo, a gente sabe tudo, mas a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. E aí eu entendi que o ritmo é uma coisa linda, que tem um ritmo que a pessoa nasce do sol e termina. E esse é o ritmo de uma TV que pode ser desse jeito e que é um sucesso naquela comunidade. E não é o que eu acho que está certo, que está sendo feito, né? Então existe isso, sabe? A África é isso. Você vai lá, vai uma novela, o cara demora não sei quantas horas para tomar um tiro e morrer e tal, tal, tal. É um ritmo Funciona. diferente, entendeu? Não é porque o seu tá certo, o dele tá errado. Existe o diferente. Não precisa ser tudo Não, pasteurizado, tudo não, igual, não, né? não, não, Tudo hollywoodiano. não, Que não. aula, hein? E É. isso se reflete na vida A da vida, gente, né? sabe, eu acho, por isso que eu digo assim, eu aprendi muito mais com o continente africano do que eu doei, entendeu? Eu aprendi muito. Eu me lembro mais para 2010, uma leva de jornalistas que foram para Angola. É. Tinha uma conexão com
com o crescimento do audiovisual de Moçambique ou nada a ver? Ou são duas Não, coisas diferentes? Angola teve muita campanha política na época, coisa que em Moçambique não tinha brasileiros, não tinha. E em Angola sempre teve essa ligação maior com o Brasil por conta de construtoras e a própria reconstrução do país depois da descolonização. Então, assim, muitos brasileiros foram para lá e com isso, assim, a televisão também foi crescendo lá e eles fizeram campanhas políticas grandes lá e aí foi ficando e aí os brasileiros vão ficando, vão casando, enfim, vai criando uma outra comunidade. Em Moçambique isso não aconteceu. Em Moçambique ela está olhando para o Índico, aqui está olhando para o Atlântico, aqui parece mais com o Brasil, o outro não, parece mais com a Índia mesmo, com um outro tempero. E me fala uma coisa, como é a visão do cidadão de Moçambique para a cultura e a arte brasileira? Há uma demanda, por exemplo, da nossa música, dos nossos artistas? Tem. É muito interessante, porque dos anos 80, 90, né, 70, já começou muita coisa. Roberto Carlos tem muito interesse, Roberto Carlos e Maria Bethânia já tem uma ligação. Eles olham o Brasil como um país que deu certo, né? Faz assim, olha, o país que deu certo. Teve a descolonização aqui há muito tempo antes do que foi no continente africano. As dores são outras, o sofrimento foi outro, né? Então eles olham assim, o Brasil deu certo com tudo que aconteceu lá. E então eles sempre tinham esse olhar, até por causa da língua portuguesa, né? Por causa da língua, mas assim, Angola tem muito mais. Né? Angola, os países voltados para o Atlântico são muito mais conectados com a cultura. E tem sim, né? Então, assim, dizer que passa nas rádios músicas brasileiras, eu lembro de uma história muito engraçada da Graça Machel, que é a segunda mulher do Mandela, ela é moçambicana, e ela dizia que a primeira mulher do marido dela, do Machel, do Samora Machel, ela pegava os versos de Roberto Carlos e falava para ele achava que era dela. Ela fazia assim, por que me arrasta os seus pés? E cantava aquilo, e ele achava que ela era assim a mulher, sabe? Eu falo, meu Deus, e ela conta isso, eu fazia, meu Deus, que coisa engraçada, porque como não tinha essa conexão, não tinha internet na época para checar de quem era o quê, então, é de quem chegou lá primeiro, lendo aqueles versos todos. Esperta, né? Ela, né? Usando a obra de Roberto Carlos para conquistar o amor. O coração de Samora Machel. Mas como foi levar a Maria Bethânia para lá? Conta essa história. Como que você chegou nela? Como que você convenceu? E qual foi a experiência que ela levou para o país? Muito interessante. Assim, primeiro eu fiz uma série com Maria Bethânia que chama Poesia e Prosa, com Maria Bethânia que está no YouTube. Que linda a poesia e prosa, é algo que eu gosto. E assim, trabalhar com ela, você aprende muito, porque ela tem uns caderninhos que ela vai colando e ela cola poesia com a música e aquilo vai crescendo. Então, ela fala, sei lá, o marinheiro só, e daqui a pouco ela entra numa poesia de pessoa falando do mar, e aí põe Sofia, e vai falando de Portugal. Então, ela mistura as coisas todas. Bethânia é uma artista completa, né? Ela interpreta, não só interpreta, porque ela cola, aquilo é uma colagem linda de música e poesia e tal, e só ela faz isso, daquela delicadeza, e ela que constrói aquilo tudo. E eu trabalhei com ela nessa obra chamada Poesia e Prosa, foram 8 capítulos que foi exibido no Arte 1, e dirigi essa obra, e no meio disso tudo a gente falou muito de Castro Alves, e foi lindo o programa de Castro Alves. Eu disse, você canta a África, você fala de África, você nunca foi para a África, você tem que ir. E ela disse, vou. Quando ela disse vou, eu disse, não, vamos começar com Mia Couto e Agualusa, justamente nessa colagem que ela faz de poesia. E aí o Mia conheceu Bethânia, e depois o Agualusa, ela já conheceu em Moçambique, né? Agualusa é angolano, mas ele mora na ilha de Moçambique. E aí foi lindo, foi uma explosão esse encontro dos três, que está num documentário chamado Caringana, que eu dirijo, e que foi lindo demais, né? Ela chega lá, ela se emocionou muito, porque a gente foi numa escola, né? E a escola só tinha um livro, mas só tinha um livro porque, não só pela condição econômica da escola, mas porque livro é pesado de levar para lá, não tem gráfica, entendeu? Então, como é que seria isso? Mas o ensinamento é outro.
eles aprendem matemática e português de uma outra maneira. Nem sempre é pelos livros, mas os professores são pelos livros, mas a prática seria de outra maneira. Mas foi muito lindo, fizeram uma homenagem para ela muito bonita, né? Uma homenagem, e ela ficou muito, muito emocionada da sua vivência toda no continente africano. E eu mais ainda, né? Não precisa nem dizer. E você fez novela em Moçambique também? Fizemos. Esse foi assim a primeira grande obra. A gente chegou lá, fez o institucional do país, a gente foi conhecendo o país, e aí a USAID, que é a embaixada americana na época, tem esse programa USAID, que eu espero que continue, porque é um programa muito importante no mundo todo. Eles contrataram a gente, junto com a STV, para fazer a primeira novela, que foi dirigida pelo Ale Braga. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que ele fez, você só pode levar 20 pessoas, 20 brasileiros, o resto contrata lá. Não tinha ator lá. Não tinha ator lá. Então, a gente, primeira coisa, vamos fazer uma seleção, botar no jornal, chamar, convocar. E eu lembro nesse dia, que foi muito engraçado, tinha uma fila de gente do lado de fora, enorme. Eu fazia, nossa, que coisa engraçada essa fila aqui. A fila era para a seleção, daí que a gente convocou, a cidade toda estava lá. Era filho de ministro, filho de secretário, filha de empresário, estava todo mundo lá. Gente que queria uma sorte grande. Imagina, e o meu telefone não parava de tocar, porque cada um queria indicar o seu candidato. Aí o que eu entendi que o nosso processo estava errado, não era por aí que a gente tinha que começar, né? Mas foi muito legal. Foi muito interessante. Assim, os primeiros dias roubaram as roupas todas, assim, e agora? Chama a esquadra que aguarda, a gente tem que... Roubaram o figurino? Roubaram o figurino todo. E aí todo mundo calado, todo mundo sabia quem foi, mas aí teve que chamar agora. Então teve muita coisa que aconteceu. Depois devolveram as roupas todas. Depois vai prender todo mundo, agora tem que devolver as roupas, devolver a roupa toda. Depois, aí teve muita coisa que a gente tinha que a gente não sabia que ia ser desse jeito, entendeu? Então o mundo é realmente diferente. E vocês fizeram uma seleção e conseguiram os atores? Conseguimos, e foi uma novela linda chamada Inchuva. Inchuva é um jogo, como se fosse um gamão nosso aqui, diferente, em que é um jogo popular, que eles jogam no meio da rua, todo mundo joga, num tabuleiro de madeira. E muito legal, muito legal. E aí quem tinha um conflito de religião, sempre o bem e o mal, conflito, mesmo fórmula de novela brasileira, que é muito legal. Com ali o romance, triângulo amoroso. A religião. Sim, aí tinha também o componente do AIDS, né, do SIDA, que era, na verdade, toda a novela, ela se dava em torno disso aí, do drama. Então tinha essa questão médica. Tinha a questão médica. Essa era, na verdade, o ponto principal da novela. Ok. E o que foi mais difícil para você? Foi treinar uma equipe técnica? Não, imagino que não tinha, ou você levou daqui? Foi ter um bom roteiro adequado àquela audiência? Foi escolher os atores? O dia a dia mesmo da gravação, né? Tinha a ordem do dia ou a pós-produção? Como foi? Olha só, primeiro a gente estava com um diretor bem bacana, que era o Ale Braga, que ele era sensível a isso tudo, né? E eu lembro que no primeiro dia da equipe uma pessoa virou e falou assim, mas vem cá, esse café da manhã desse jeito. Eu fiz, olha só, você pode voltar, porque se você está começando a reclamar do café da manhã, imagina que você vai estar passando por tudo. Então, assim, o mais bacana foi o olhar. A gente vê que a nossa fórmula pode ter outras fórmulas que são corretas. A gente misturar uma cultura com a outra, a gente aprender com a cultura, a gente vê que nem sempre a gente sabe tudo. Então, isso é que é o grande barato da vida. E é isso que você trouxe de lá com você. Pode ter certeza que isso vai ficar para a vida. Que loucura essa história. Eu posso imaginar o quanto isso transformou você e tudo que você absorveu e trouxe e aplica aqui. Agora, me fala das mulheres, né? Como é você como mulher ali naquele ambiente novo? Como é a relação das mulheres? Elas têm liberdade? Elas trabalham? Elas estavam envolvidas com você nesse projeto de audiovisual? Olha só, eu acho que eu despertei a primeira vez que eu escutei resistência, sabe? Eu fazia resistência, para mim era outra coisa, né? E a primeira coisa que eu aprendi essa palavra resistência foi na OMM, que é a Organização da Mulher Moçambicana. Lá tem muitas mulheres no poder, muito mais do que a gente. A primeira ministra, na época, quando eu estive lá, era uma mulher, né? Tem a ministra do Trabalho. Ele tem muitas ministras em pastas importantes, né? Isso que é, dentro da economia do país. E a OMM, quando eu tive, que é a Organização da Mulher Moçambicana,
quando elas começaram a me chamar, eu disse: "Nossa, que legal", eu entrei na sociedade, né, e fui entender o que é aquilo. Isso é um movimento de 1973, logo depois ainda da descolonização ali, estava ainda o conflito, e eles precisavam dessa organização. A organização fala de tudo, desde a iniciação da mulher, até a força da mulher, até a sedução da mulher, até a escuta da mulher com o marido, é muito interessante. E aí a gente pensa em conceitos, tá? Então a gente tem conceitos assim, conceitos machistas, vamos dizer, não sei se é machista, o que é, mas assim, por exemplo, a gente fez lá campanhas, elas não respondiam o questionamento, a pergunta do pesquisador, ela chamava o marido para responder, mas ela que decidia ali tudo, ela que decidia tudo. Então ela colocava ele ali na frente, mas ela decidia absolutamente tudo. E eu via que a organização discutia isso, achava isso um valor importante. A gente às vezes chega e diz assim: não, isso não é um valor importante, porque a mulher que tem que estar assim. Eu faço assim, não tem regra nisso. O importante é que ela esteja na economia, que ela esteja bem, que ela esteja saudável, que ela esteja feliz. E que ela seja respeitada. E que ela seja respeitada. Essa é que é a fórmula. Mas há também famílias e casos de violência contra a mulher. Sem dúvida. Eu imagino que deve ter também ainda muito a evoluir. E aí também teve um dia que eu disse: eu não vou conseguir, porque a iniciação às vezes é o pai, né, que faz a iniciação. E aí? Peraí, não entendi. Como assim? A iniciação sexual? Isso. O pai? Algumas vezes são. E aí... Mas isso é uma coisa não é, você aceita pela sociedade? É aceita. Ou é oculto? Não é oculto, porque todo mundo sabe que foi, entendeu? Aquela criança está lá grávida, e aí às vezes, como ela está grávida, vai para a escola à noite, mas é como muitas delas dizem, mas isso é uma coisa que é permitida. Não é crime? Não é crime. E aí você fica assim, meu Deus do céu. Difícil de engolir isso, hein? É difícil de engolir de como ocidental, é difícil de engolir e dizer o seguinte: isso, meu Deus, como é que é isso, né? Como é que é? E para mim foi muito difícil. Nesse dia eu disse: eu não vou conseguir ficar aqui, porque invade muito os meus valores e o que é que eu penso. Mas a sociedade lá está. Eu estou certa, eu estou errada, eu estou isso, aquilo. Então, assim, eu luto pelas mulheres, pelo respeito. As mulheres são confortáveis com isso? São. Que loucura, Mônica, é difícil de entender. É difícil de entender. Mas voltando à OMM. A OMM, essa Organização da Mulher Moçambicana, é muito forte, muito forte. E elas discutem esses assuntos todos lá dentro. Eu vi esses assuntos todos sendo discutidos. Eu lembro que uma vez chamaram até o ex-presidente da República para estar lá. Ele começou a falar para mostrar que isso não era uma coisa que deveria ser permitida. E ela disse: por favor, isso aqui é um assunto entre nós. Vamos voltar a outros assuntos com você. Então, assim, ela não permitiu nem que eles entrassem. Mas essa força dessas mulheres também é que é uma força de reconstrução. Então, foi um país que foi destroçado, né, descolonizado, depois teve uma guerra civil lá. E aí, como é que você lida com as relações humanas? Como é que é aquilo? Como é que você está construindo? Então, assim, é sempre uma sociedade em construção. E se você tem que entender isso e está levantando a régua cada vez mais para que as coisas sejam, sabe, estabelecidas ali na coisa do respeito, né? Então, para mim foi muito difícil isso. Mas as mulheres têm uma força incrível, incrível. Elas têm uma voz no parlamento, elas têm voz na economia, elas decidem junto, elas sentam junto, ela é chamada para sentar junto, muito mais evoluída do que a gente aqui, né? Elas são chamadas para sentar junto, elas discutem planos, elas são muito preparadas para isso tudo, existe consistência nessas coisas todas. Então, assim, a mulher lá foi que me despertou. A gente começou a fazer um movimento das mulheres da língua portuguesa, né? E a gente montou uma federação das mulheres de língua portuguesa, foi lançada em Portugal, e o escritório ficava em Portugal, e a gente ligava a mulher de Guiné, a mulher de Cabo Verde, de Angola, e foi muito interessante isso. E aí a gente faz o que é que a gente quer com essa ligação? Primeira coisa que é que eu luto até hoje, que as mulheres façam negócios entre si. O que me leva para a próxima pergunta, que é muito em cima da sua experiência internacional, como uma mulher da indústria, como uma mulher que negocia com países e culturas
que são mais conservadores. Aí você contou a sua experiência na África, mas eu sei que você já negociou também com russos, você também já negociou com profissionais da Índia, como é que é negociar com eles, você sendo mulher, linda, loira, chega lá e eles te ouvem, eles te respeitam, eles perguntam, qual é a barganha? Só os problemas que todas as mulheres têm, você já deve ter tido, de cantada no meio de uma negociação, você destrói você. Você está com um objetivo tal, destrói completamente. Te convidar para jantar, te convidar para sair à noite. Muito mais, sabe? Bem direto. Bem direto, assim, você fala, pô, mas não é possível que isso está acontecendo. Isso acontece no mundo todo, tá, gente? Não é só no Brasil, no mundo todo. E é sempre importante esses encontros que a gente tem, porque uma conta para a outra. Olha só como foi tua reação nisso, porque você desmonta, né? Hoje eu já estou com mais casca, porque já passei por cantadas enormes em vários lugares e a gente vai criando uma casca, vai assim, agora a gente já sabe como lidar com esse negócio, né? Mas isso é geral. Mas como lidar em negócios, em business, né? Eu fui presidente do BRICS o ano passado, era Global. E como Global, a gente tem algumas funções. Primeiro, a gente acordava às 5 horas da manhã, praticamente dia sim, dia não, para estar conversando com as empresárias do outro lado e com as presidentes de cada país desse, né? E o BRICS aumentou muito, não são 5 países, aumentou bastante, são 11 países. E a gente tinha que conversar com elas, mobilizar elas para elas estarem entrando. Cada um tem uma regra. A gente era juntava por uma sigla, que era o BRICS, mas cada um com a cultura completamente diferente. Eu acho que eu ganhei nisso tudo, até entender como é lidar com os russos, até entender como é lidar com a Índia, até entender isso aí. Demorou. E isso aqui é legal, porque o olho vai apurando, sabe? As coisas só a experiência realmente pode dar isso para você, né? Então, assim, lidar com o russo tem uma personalidade muito forte, você acha que ele está brigando com você o tempo inteiro, né? Você está, ao mesmo tempo, tem coisas parecidas com você, né? Tem coisas parecidas, mas ele tem uma maneira diferente de lidar com as coisas. O indiano já sai abraçando, já está, então você demora para fazer mais um negócio. Então, assim, você tem que entender o mecanismo disso tudo. Num organismo bilateral como esse, que era o BRICS, foi fantástico, porque a gente tinha regulamento que a gente tinha que mudar, de repente aparecia um regulamento novo, aparecia uma nova, quem botou isso aqui, entendeu? Como é que botaram, como é que apareceu essa legislação, esse negócio aqui que não estava aqui, né? Então você tem que ficar olhando absolutamente tudo e negociando com cada um desse. Foi muito interessante. Para mim foi um ano incrível, que eu ganhei muito, que meu olhar ampliou. Eu tinha um olhar africano, eu posso dizer que eu tenho um olhar, sou africanista, tenho um olhar africano, visitei 23 países, mas nada foi parecido com o BRICS. Nada foi parecido com o BRICS. E você mencionou que você foi presidente ano passado, esse ano, não? Não, esse ano eu passo a presidência para a Índia, que eu passei agora no começo do ano, a presidência para a Índia. Eu sou presidente Brasil, mas a presidente global. Quem vai ter que acordar como eu acordava agora é a indiana. Então é uma passagem de bastão. De bastão. Cada país tem uma presidência um ano. Um ano a gente acompanha a presidência da República, né? Então, o ano que vem vai ser a China, e aí vai acompanhando a presidência da República. Quando o presidente a gente faz recomendações para o presidente da República. Nós entregamos um documento, por isso que a importância de estar negociando, de ler tudo, porque nós temos 6 etapas para estar cumprindo, 6 pastas, vamos chamar assim, a indústria da saúde, a indústria criativa. Então a gente tem que fazer e conversar com todos eles, fazer um formulário de recomendações, e a gente entrega ao presidente da República isso. Então todos os presidentes do BRICS recebem esse relatório de recomendações que a gente segue no ano que vem para a implementação dessas recomendações. Então é super importante esse WBA, que é o Women Business Alliance do BRICS, porque realmente é um trabalho grande que a gente faz de debate, entendeu? Mônica, e como que você segura a onda para passar adiante todo esse mato? Você está cortando o mato, né? É isso, tá tudo lá, você está lá abrindo o caminho para uma nova geração de meninas que já nasceram em outra época com uma mentalidade, não, isso aqui é o meu espaço, você vai ter que me respeitar. Eu vejo isso, eu tenho muito contato com a nova geração. Como que você estimula, como que você enxerga e onde você encontra esses talentos femininos para poder dar mais luz ainda à mulher?
Olha, a gente tem uma parceria. O WBA, ela é administrada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Explica para as Então, pessoas o que é o WBA. WBA, que é o Women Business Alliance, que é essa aliança internacional de mulheres, né, que é dos países do BRICS e alguns países convidados. Essa aliança toda, ela é administrada, ela é gerida pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria do Brasil. Então, a Confederação Nacional da Índia, que chama FIC, ela que administra. Então, cada país desse tem junto uma entidade que dá peso a essa aliança. Né? Essa aliança teve que fazer mais alianças no Brasil. Aqui no Brasil, a gente se juntou com o Sebrae para estar fazendo um concurso de startup, porque não adiantava a gente estar fazendo todo esse trabalho feminino se uma nova geração estava chegando. E é muito difícil exportar. Só para você ter ideia dos números, apenas 14% das mulheres de empresas lideradas por mulheres exportam, 14%. É muito pouco. Né? Mas no mundo é assim, tá, gente? No mundo existe essa dificuldade. Dificuldade, como que eu vou viajar sozinha? Como é que eu vou chegar lá e vou estar lidando com essas questões todas? Por isso que trabalhar em grupo é importante. É a chave. É a chave para a gente estar crescendo, é trabalhar em grupo. Então, a gente fez esse campeonato junto com o Sebrae de startups e a gente lança aqui, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E a gente premia o mundo todo. Ser startup não quer dizer que você é jovem, tá? Ser startup significa empresa jovem, empresa que está começando, que precisa ser puxada. E aí a gente encontra talentos incríveis. No Brasil, uma das que ganhou, eu te falei, que ela é de Minas Gerais, e ela fez um Waze aéreo, ela fez toda uma programação, tem Waze na Terra, ela fez um Waze aéreo para aviões pequenos, e está tendo um mapa de aviação, até por conta do agro, que se cresceu muito, cada um tem seu avião, então ela fez esse Waze. Essa menina é incrível, se eu tivesse dinheiro, eu investia já nela, né? E ela conseguiu isso. O que é que a gente faz agora? Pega ela e leva ela para o mundo, para dizer, gente, olha só, existe essa empresa aqui, invistam nessa empresa. E dá oportunidade para ela crescer, gerar emprego. Jovens, exatamente. Agora, tem empresas também de mulheres mais velhas que começam a nova carreira. Isso é que é o grande barato. Porque a gente fica achando que startup é isso. Não. Startup é começar um novo CNPJ, e que é dificílimo. Você já tem um CNPJ antigo, é difícil. Ser empresário aqui é dificílimo no Brasil. Não esqueça do planejamento tributário. Tem que planejar, pois é, exatamente. Ô, Mônica, você, voltando um pouco para o audiovisual, que você tem uma longa carreira ali da sua produtora e também na parceria com a Band, que você fez vários conteúdos, tem títulos que você criou e produziu que são muito amados pelos espectadores brasileiros, como Chegadas e Partidas, da Astrid, teve também o Adoráveis Conselheiras, e todo o conteúdo que você fez do Arte 1, né, que era um conteúdo mais voltado para a arte, para a cultura, o Sabor e Arte, também culinária. E isso tudo normalmente está sendo exibido no cabo, na televisão a cabo. Você acha que a televisão a cabo está acabando, ou isso é um dado errado da minha cabeça? A gente chama TV a cabo, mas ela não é mais cabo. Né? Ela está em todas as plataformas. Então, hoje, o ecossistema de uma TV a cabo, que eu posso chamar assim, TV de nicho, ela está em todas as plataformas. Então, você gosta de golfe, você vai assistir golfe. Se você gosta de samba, você vai assistir samba. São as comunidades. Então, é isso. Nada mais é do que isso. Né? Então, hoje eu estou na CNBC. É um canal de jornalismo de negócios. Quem gosta de negócios vai estar lá. Aí você vai assim, mas e a audiência? Então, espera lá, gente. Se eu quiser ver tiro, porrada e bomba, eu vou para outro canal. Se eu quero ver negócios, eu vou para esse canal. Tá? Tiro, porrada e bomba no Brasil dá audiência. Você acha que o presente e o futuro do nosso tempo é na nossa bolha? Eu acho que você busca novas coisas. Veja só, você não é só Carol, que era da TV, você hoje é Carol empresária. Olha aqui sua empresa que você já está montando, né? Você já é Carol, você já é vários personagens. Hoje em dia, eu acho que você não é só uma coisa, me entendeu? Você não é só uma pessoa. E isso te traz uma abertura para consumir novos negócios. Novos conteúdos. Novos negócios. Você vai consumir o que você gosta, você não vai consumir o que você não gosta.
Se você gosta de MPB, você vai consumir MPB, não adianta empurrar outra coisa. E os canais a cabo, que não são mais a cabo, hoje, inclusive, já estão nos aplicativos, né? Então, se você assina Claro, você leva o seu aplicativo, você pode assistir em outros lugares. Isso é disruptivo, porque tira do físico. Eu acho que a agência tem que ser repensada. A agência de publicidade, ela divulga uma coisa que, assim, não é mais isso. Ela tem que repensar. Então, hoje eu faço assim, olha só, se um canal não mostra uma moça sendo carregada num carro, que isso milhões de pessoas assistiram, e, assim, e o olhar não só do brasileiro, mas do humano, é gostar de ver essas confusões, essa tristeza ali, eles, sabe, é psicológico isso, as pessoas gostam, aquilo vai dar uma audiência, essa audiência é boa ou não para o meu produto? Então, vem cá, como é que você vai comparar? Isso é audiência? Então, o que é isso? Então, ele tem que ser repensado. Dá tabelas de audiência, entendeu? Então, o que você quer? Tabelas de público e tabelas de preço. Está tudo conectado, mas tudo tem que ser repensado isso, não é mais isso. E existe um movimento para mudar isso? A gente sempre tenta colocar, a gente tenta abrir, mostrar números e tudo isso, mas assim, tem que ter um movimento dos dois, inclusive de quem é o dono do produto, porque na verdade quem manda é o dono do produto. Né? A agência vai fazer o que o dono do produto quer. Então, tem que ser... Eu acho que as empresas estão repensando. Quando faz a empresa não quer mais televisão, ela agora quer rede social. Por quê? Porque ela quer uma coisa já nichada ali. E isso você encontra no jornalismo de negócio, no seu trabalho da CNBC, como que você constrói essa audiência e como que você atrai as marcas para o jornalismo de negócio? É um canal que existe há 35 anos. O olhar do brasileiro não estava acostumado para um jornalismo de negócio. É um canal que existe há 1 ano e 3 meses. Né? Então, esse olhar está sendo construído aqui agora. Olha só, existe um canal que não passa esse tipo de confusão. É só negócios. Você quer aumentar seu negócio, você quer bolsa de valores, você quer saber o que é que vai estar investindo, quais são as tendências. É aqui. Isso é um canal realmente nichado. Bem, assim como o Sabor e Arte, ou o Agro. Eu quero só falar sobre culinária. Eu gosto de culinária, eu gosto de cozinhar. Vou cozinhar com arte, eu vou atrás disso. Então, quer dizer, você busca o que você quer. E há um trabalho de educar as audiências e educar as marcas para engajar no canal? Eu acho que assim, as marcas sabem quando ela faz esse planejamento o que ela quer, né? As marcas sabem. Então, cabe também a agência estar trabalhando junto disso. Porque o conteúdo hoje mudou muito. Mudou muito. O conteúdo não é só a publicidade. O conteúdo ampliou muito. Né? Então, faz, é co-branded. Mas é muito mais do que isso. É comportamento. Né? É comportamento do que ele quer. Então, tem que ser repensado tudo. E eu acho que o grande barato é isso. A gente está numa loucura de cada hora vir um formato novo, uma maneira nova de se fazer televisão. Não para, né? Ainda bem. Mônica, toda a sua experiência com audiovisual, com negócios internacional, né, como você tem uma naturalidade rara para ter essa interlocução entre marcas, negócios, governo, né, que é sempre um pouco mais difícil. O que falta para o Brasil deslanchar, para o Brasil mostrar a sua verdadeira potência, para o Brasil virar essa chave? Difícil, esse caminho pesado que a gente carrega, né? Essa polaridade, essa dificuldade em ser empreendedor, o medo que o brasileiro tem hoje. O que falta para a gente? Olha só, o brasileiro vai dizer assim, talento vende, tem talento em todo lugar. Inovação, nós somos criativos, vende, criativo tem em todo lugar. Então vamos lá. Mundo quer saber de indústria, de organização, de logística, e o mundo quer saber disso. Nós estamos prontos? Não estamos. Não estamos. Estaremos um dia? Estaremos, sim, claro. Agora tem que separar o que é artesanato audiovisual e o que é indústria audiovisual. Explica isso. Vamos lá. Você compra um celular hoje, eu vou dizer que 20% é o equipamento, o resto é tudo que está lá dentro. Tudo que está lá dentro é audiovisual. Tudo que está lá dentro. Os jogos, as redes sociais. Aplicativo, tudo isso é audiovisual. Por que eu não vou tratar audiovisual como indústria? Tem que ser tratado como indústria. A gente está conseguindo que todo mundo veja. Você compra uma televisão, Smart TV, você compra um aparelho ali da televisão, você está comprando conteúdo que está lá dentro. Entendeu? Então, assim, isso é que a gente tem que mudar a lógica da coisa toda. Então, isso é indústria.
Indústria. E o que muda para o produtor de conteúdo em o audiovisual sendo oficialmente considerado indústria? Investimentos. A gente precisa de investimento para estar inovando. Você vai falar de televisão 3.0, é puramente conteúdo mudando disso daqui, a forma de vender o produto, a forma de comprar o produto, tudo vai mudar e a gente tem que estar junto disso, o audiovisual tem que estar junto disso. Isso não vai deixar de fazer a arte, que eu estou dizendo, a arte artesanato, tem que ter. Tem que ter o filme, tem que ter o filme da comunidade, a gente tem que ter isso, tem que estar gravando ali a comunidade. Então vamos tratar isso como cultura e vamos tratar isso como indústria. Aqui é indústria e aqui é cultura. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Claro, vai ter interseção, vai ser cultura, mas assim, isso aqui é indústria, é escala. Quando a gente fala com a China... planejamento, é conteúdo organizado... Muito conteúdo, a gente precisa de muito conteúdo para vender para a China, porque são milhões de salas de cinema. As salas de cinema da capital ou do interior. Você pode imaginar, a gente chega lá, não, só tem um filme. Como só um filme? Não, mas eu quero comprar 100, 200 filmes. Não tem. Você está entendendo? A gente precisa de escala de conteúdo. A Globo é realmente a grande indústria. A Globo é a grande indústria. O que a Globo fez com novela no mundo todo é que a gente tem que estar fazendo com todos os conteúdos. Então você vai lá na Rússia, você vê Tony Ramos falando em russo, está lá distribuído, tal. Então a distribuição é importante disso tudo, mas tem que ter escala, tem que ter um volume de coisas para estar sendo ofertado. E saber como que está ofertando lá. A gente precisa dessa conexão. Isso sim, o governo é importantíssimo. Se não tiver uma parceria do público-privado, a nossa indústria vai virar no artesanato. E a gente vai ficar no artesanato. Então nós estamos prontos. Vira mambembe, né? Isso. É. Nossa, Mônica, é um prazer ter você aqui, é um prazer te ouvir. Você provoca nas pessoas uma inquietude positiva. Né? Você provocou hoje em mim, né, um arrepio de que vamos fazer, vamos acontecer, olha isso, olha o audiovisual vai crescer, as coisas têm que melhorar, as pessoas têm que se profissionalizar, né? O conteúdo ele é desejado. Você falou agora das salas de cinema da China, imagina o cineasta brasileiro, o roteirista brasileiro que quer uma oportunidade de vender o seu conteúdo, de ser o seu ganha-pão, por que não? Né? Se a gente tiver realmente esse projeto de transformar o audiovisual numa indústria que já é grande, que já emprega muito, né, que já movimenta muito o PIB brasileiro, graças a Deus a gente teve recentemente 2 exemplos de cinema internacional que tiveram uma relevância importante e colocaram o Brasil no Oscar e em outros prêmios, que a gente tenha muitos outros filmes, comédias, dramas, documentários. Né? Nós somos muito bons. Nós somos criativos, nós somos sérios e competentes e trabalhadores, e que o audiovisual seja sempre valorizado e seja sempre tratado com o respeito que ele merece. E que você trouxe aqui hoje muita estratégia, muita articulação, e muita inovação. É muito bom saber que a gente tem você à nossa frente no grupo de mulheres e em toda essa articulação internacional. Muito orgulhosa de você. Parabéns pela sua jornada. Obrigada, Carol. Então conte assim, vamos fazer negócios, mulheres. Um abraço a você aí de casa. Muito obrigada. Até a próxima. Até.